Vamos lá, Marcos. Fiquei devendo o banco um limite de crédito e não fechei a conta. Como fica a taxa de manutenção em questão ocorrendo a conta aberta? Veja só, Marcos, isso acontece muito. Por isso que eu falo para as pessoas que você tem que tomar muito cuidado com o banco. Às vezes a pessoa tem um monte de bancos que ele teve conta aberta, né? Que você não fecha a conta, você simplesmente abandona a conta, né? Então, o que acontece? Existem muitas contas que elas são cobradas, tá? Isso existe muito pouco hoje em dia. Hoje em dia, a grande maioria dos bancos, eles são gratuitos, mas tem muito banco que ainda cobra. Então, quando você fez contrato com aquele banco, era possível que ele ainda cobrava. Então, você chegou lá, fez um acordo com o banco, fez um contrato com o banco que você queria uma conta e pagaria uma taxa de manutenção de conta, né? Aí você foi embora, como é o caso do nosso amigo aqui, e não fechou a conta. O que acontece? Ele pode cobrar esse valor aqui? Veja só, primeiro eu vou dizer para você o que acontece, segundo eu vou dizer o seu direito. Então vamos lá, o que acontece muito, que eu estou cansado de ver. O banco chega um determinado momento que ele cobra 10 anos essa dívida, tá? Então isso aí não pode existir. Mas o que acontece? É uma dívida muito pequena, um valor muito pequeno, aquela taxa de manutenção, alguns reais, né? Que agora em 10 anos se torna uma bolada. Então o banco já cobra isso daí e negativa o seu nome. Então você deve estar muito atento a isso. Mas ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Porque segundo as determinações do Banco Central, quando você para de movimentar uma conta pelo prazo de 6 meses, o banco deve entrar em contato com você, querendo saber se você tem interesse em progredir com aquela conta lá, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso. Então, se você não tem nenhum interesse ou se você não manifestou nada, ele só pode cobrar esses 6 meses. Esses 6 meses ele pode até cobrar, mas essa história de cobrar 10 anos não existe. Só que ele cobra e depois você vai ter que se defender de um processo judicial ou de uma cobrança, de uma negativação, tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Que você pegue lá o seu relatório de relacionamento dentro lá do Banco Central, do SCR, tá? Do Registrato. Você tem lá um relatório que mostra todos os bancos que você tem aberto, tá? Então você deve pegar esse relatório para quê? Para saber os bancos que você tem aberto e fechar algum desses bancos, tá bom? Porque isso é muito importante para o seu crédito. Se você não tem relacionamento com ele, amigo, fecha com ele, principalmente desses bancos que cobram esses valores aí, tá bom? Então vamos aí prosseguindo com a nossa live.